Quantas vezes você já se viu nessa situação? De estar lá fazendo um trabalho, uma roupa, e ela tá dando ajuste atrás de ajuste. E aí você perdendo tempo, perdendo dinheiro, até às vezes cliente desistir por causa disso. É uma situação frustrante, não é? Eu não tô aqui te falando que você nunca deve fazer ajuste, sabe? O que eu tô te alertando, que principalmente no sob medida, eu acredito que em todos, mas principalmente no sob medida, quanto mais ajustes você precisar fazer em uma modelagem, em uma peça, ajustes excessivos, sabe? Ajustes excessivos que acabam tomando muito tempo, que consequentemente diminui o lucro na sua peça específica e em todo o seu negócio. Você está perdendo tempo e dinheiro nessa modelagem que dá excessivos ajustes. E pior, pode estar afastando clientes. E uma coisa que eu considero que é pior ainda, é assim, você perde uma coisa valiosa que eu acho fundamental. Eu acredito que é fundamental para qualquer área que a gente queira ter um negócio lucrativo, um negócio duradouro. Saúde mental. Um fato determinante que te impede de conseguir ser a costureira valorizada, a costureira reconhecida. A costureira que consegue cobrar o preço que quiser na sua peça, porque os clientes dão valor. Isso te impede praticar uma modelagem que dá muitos ajustes. O perigo para isso, a modelagem que dá muito ajuste. Eu hoje, Bruna, não tenho problema com a modelagem. Hoje eu superei esse trauma. A modelagem foi um trauma na minha vida por muito tempo. Olha que esse trauma da modelagem vem desde a época da faculdade. Na época da faculdade, eu já tinha uma resistência muito grande com a modelagem. E isso se transformou num trauma quando eu tive que ir praticar no meu ateliê. Só que nem sempre, e hoje não, hoje eu tô aqui. Hoje, na verdade, a parte da modelagem é a minha parte preferida da execução da peça. Hoje eu me encontro me divertindo enquanto eu tô modelando. Nem sempre foi assim. Comecei meu ateliê com essa básica noção de modelagem, essa básica noção de costura. Quando eu fui começar meu ateliê, eu decidi terceirizar, porque eu já tinha muita experiência como estilista, como chefe de ateliê. Isso eu já tinha trabalhado em outros lugares e eu já tinha praticado por anos. Então, era uma coisa que eu me sentia confiante em fazer. Mas a parte de modelar e costurar, a parte de execução da roupa, no começo do meu ateliê eu não sentia. Então, eu comecei a terceirizar. Eu quero trazer um exemplo para você ter uma ideia, porque às vezes você não está percebendo ali. A gente sabe na teoria que quando uma peça dá muito ajuste, a gente está ali tendo que fazer e refazer e refazer, a gente sabe que está perdendo alguma coisa ali. Porque você percebendo isso, você vai dar um grande passo nesse caminho de ser a costureira que consegue cobrar R$ 1.500 ou até mais. Porque tem costureira fazendo isso em uma peça, mesmo trabalhando em casa. Quando você otimiza a sua modelagem, o dinheiro entra ao invés de sair. E assim, eu não tô falando de um ajuste normal, tô falando sabe, o ajuste que acontece no sob medida, quando a cliente engorda, emagrece, sabe? E aí você tem que dar uma coisinha aqui, outra ali. Eu tô falando de ajuste de modelagem. Eu me sentia tão envergonhada e me sentia tão incapaz ali, sabe? E isso ia acontecendo, eu sentia que até passava para a cliente, porque ela via a minha insegurança. Sabe aquela coisa sem graça de passar numa prova e tá lá precisando de um baita ajuste, e quando já é a segunda prova, a terceira prova, tinha peça minha que estava virando recorrência, 4 a 5 ajustes, 6 ajustes em uma peça. E por mais que eu tentava, e eu acho, na época eu achava que eu conseguia transparecer para cliente, não, sob medida é assim. A gente dá ajuste mesmo. Eu mesmo, a gente, né? A gente fala isso pra gente mesmo. Dá ajuste mesmo. E aí, nessa hora em que eu tava ali, ia 1, 2, 3 vezes de prova, eu me sentia muito mal, muito, muito mal. E isso, claro, passava para as clientes. Só que aí, tá, vem a parte
vem a parte do financeiro, que quando foi antes mesmo de começar eu mesma a fazer minha modelagem, eu comecei a perceber o quanto isso prejudicava. Como era terceirizado, eu não costurava os ajustes. E eu tinha que pagar esse ajuste. Então, a costureira, na época, cobrava R$ 50 para fazer um ajuste para mim. Olha, ela costurava. Ia para casa da casa da cliente. Lembra que eu contei que eu não tinha, eu fazia a estilista a domicílio, porque eu não tinha ateliê no começo. Ia para casa da cliente, prova, precisa de ajuste. Ia lá, passava por toda aquela frustração, tentava me recompor, mostrar profissionalismo, marcava os ajustes, voltava para a costureira me cobrava R$ 50 para esse ajuste. Se eu voltasse lá na cliente e precisasse de outro ajuste, eu tinha que pagar novamente esse ajuste. E o que eu acho justo, tá? Não estou falando que é uma coisa ruim, não. Por quê? O que você faz quando você só cobra a mão de obra? O que você faz quando você só cobra a mão de obra? A peça da ajuste não tá lá. Você não está colocando o preço, o valor que é você sentar na máquina e fazer um outro ajuste, um outro ajuste. Para cliente, não importa, ela quer a peça pronta, né? Vamos concordar com isso. Mas para a gente é tempo gasto numa peça. Eu poderia estar fazendo outras peças.